Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado assistindo o Papo de Historiador. Como você já sabe, o nosso vídeo de hoje vai tratar dos comentários, considerações, críticas, elogios sobre a primeira prova do Enem 2021, Linguagens, Humanas e Redação. Para isso, eu contei com meus grandes amigos que estão aqui comigo hoje e que vão trazer toda a sua expertise, seu know-how, para a gente poder falar um pouquinho dessa prova que está sendo tão polêmica nas redes sociais. Vale lembrar que esse é um programa patrocinado pelo Dr. Pré-Vestibular. Xabá feito, vamos lá. Gostaria de agradecer primeiramente a todos vocês que se disponibilizaram de bom grado para vir aqui com meus convidados do canal Papo de Historiador para a gente ter esse bate-bola. E aí, pessoal, gostaria que você se apresentasse então, falasse sua área de conhecimento e os locais onde vocês atuam. Vamos começar então com a minha amiga Cássia. Então, pessoal, tudo bem? Sou professora Cássia, trabalho com a disciplina de língua portuguesa, área de linguagens, né, da prova do Enem. Sou professora há 13 anos, né, em preparatórios, enfim, né, entrando aí no 13º ano de sala de aula. E trabalho no curso Michigan, no curso Alfa, na Escola Mário Quintana e no Colégio São José. Né? E vim falar um pouquinho sobre a prova de linguagens desse ano, que não nos surpreendeu muito. A prova de linguagens, ela, no meu entendimento, foi uma prova acessível, né? Foi uma prova tranquila de ser realizada, e caiu aqueles assuntos, né? Caíram tópicos que costumam aparecer com bastante frequência nas provas de Enem. Teve ali literatura, né? Que o Renato depois vai conversar um pouquinho melhor sobre, vai falar sobre... Não vai falar, Renato. Renato não sabe nada de literatura, né, Renato? Renato é um zero à esquerda na literatura. Não serve para nada. Não, tô brincando. Eu acho que tu desse uma informação. As pessoas sabem que aqueles teus 13 anos de sala de aula, isso é mentira. Isso aí as pessoas sabem, né? As pessoas sabem que é mentira. Mas tudo bem, vai, continua aí. Porque tá querendo dizer o quê? Que é mais? Ou que é menos? Muito mais. Não. Mas, enfim. Me falaram que é lá do período pré-cambriano, hein? Me falaram que é do pré-cambriano. Nossa! Não dá para falar sério que ele já começou me avacalhando. Eu tava quietinho aqui, mas enfim, vai. Não, mas, na nossa prova de linguagens, então... Aí travou. Vamos seguir aqui. Pronto. Acho que eu tinha dado uma leve travadinha, né? Agora pode de novo. Posso seguir, então? Então, pode. pessoal, vamos voltar. Vamos falar sério, vamos focar no Enem, porque se deixar, essa galera faz uma baderna, né? Longe. Vamos botar ordem no lugar. A tia aqui vai botar ordem no lugar, então. Então, vou dizer para vocês. A prova não surpreendeu, né? No meu ponto de vista, está dentro do esperado. Foi uma prova acessível. Eu tinha, naquelas dicas, né, levantado alguns pontos, e justamente esses pontos apareceram, que são pontos comuns, recorrentes, né, nas provas do Enem. Então, eu fiz um breve levantamento aqui de algumas questões, né, de quantidade de questões, e, bom, nós tivemos, assim, tudo que é normal na prova do Enem. Leitura e interpretação de texto, né, sempre como ponto principal. E não só na prova de linguagens, a leitura e interpretação, ela é recorrente, né? Mas ela também acaba aparecendo muito também, até os guris vão falar melhor depois, na prova de humanas, né? Ela também surge. Mas, assim, conteúdos, questões de arte apareceram, né? Então, nós tivemos ali em torno de 4 questões mais voltadas para a arte. Variação linguística, que é um conteúdo que cai bastante, também apareceu. Não foram muitas questões, né? Mas veio ali variação linguística. E a gramática tradicional, ela aparece, só que ela apareceu, como sempre, né? Velada com a concepção de variação, mas 2 pontos especificamente surgiram. Uso das aspas e uma questão que falava sobre o verbo no gerúndio, né? Com a ideia de uma ação contínua, ação e acontecimento. Anúncio publicitário também apareceu, como é recorrente nas provas do Enem. Então, caíram 3 questões abordando o anúncio publicitário. Questões de gêneros textuais também, né? Então, ali de gêneros 3 também, abordando, né, a função, lembrando tipos e gêneros textuais costumam aparecer juntos, né? Então, o tipo, em se tratando ali
da sequência estrutural e o gênero, o texto em si, a função sociocomunicativa. Tecnologia da informação, e só para eu concluir aqui, tá, Renato? Só 2 tópicos. Eu tenho uma pergunta disso. Tecnologia da informação e comunicação também apareceu, e aí um ponto importante, e foi justamente uma das coisas que eu abordei tanto no curso, né, quando nós fizemos uma live no curso, e também quando eu comentei um pouco nas dicas, quando o Ayrton me fez o primeiro convite, sobre a questão da tecnologia da informação e comunicação e a concepção de redes sociais, né? Porque uma ideia que as pessoas têm de rede social é sempre a rede social por mídia digital. E, na verdade, a metaforização da rede social, ela é vinculada à ideia de rede de relacionamento, que acontece nas relações presenciais e também naquelas interações por mídia. E quando eles abordaram, ela justamente era sobre relações de forma geral, tá? Então, essa concepção, ela surgiu ali. E nós tivemos questão também, como sempre aparece, de função de linguagem. Só que normalmente vem mais questões de funções, e dessa vez veio uma ali bem explícita, bem escancarada, comentando ali sobre os nomes, de fato, né, que as funções têm. Lá daquele esquema de comunicação do Roman Jakobson, então pensando na questão lá da função, né, que a gente vai chamar de emotiva, função metalinguística, função conativo-apelativa e assim por diante. Educação física também aparece, né, teve uma questão mais direcionada especificamente sobre a questão das lutas, mas também em relação à interpretação textual, que abordava a interpretação e abordava a educação física, apareceu ali 2 questões sobre futebol, enfim. E uma questão sobre recursos argumentativos. Então, a prova de linguagens do Enem, ela não surpreendeu né, em relação aos conteúdos abordados, uma prova tranquila, com aquela característica que a gente também já conhece, né? Acaba sendo cansativa, porque a cada questão nós temos um texto. Então, isso faz com que a prova, pela quantidade de leituras, se torne um pouco, né, exaustiva. Renato, eu disse que eu ia falar só um pouquinho, falei um poucão, né? Pode perguntar, Renato. Eu ia te perguntar que, como tens um vasto conhecimento, né, sobre essa questão da prova, né, a presença da língua portuguesa na prova de linguagens, né? Aquele texto jurídico não era comum, né? Cair, né? Eu não recordo, acho que foi a primeira vez, eu não digo primeira vez, mas foi uma coisa que não costumava. Esse tipo de questão, sim, né? De colocar e ver que tipo de texto e tal. Aí, a questão da tipologia e do gênero do reconhecimento, sim, né? Sim, mas o texto... Tá, e então a gente pode... É que, na verdade, assim, a exploração dos diversos textos, né? A gente nunca sabe que texto vai aparecer. O que a gente sabe é o tipo de questão que vai ser abordada. Então, em se tratando, a gente sabe que aparece o gênero. Agora, qual gênero que eles vão escolher, né? Isso a gente é uma surpresa. Claro que nós temos alguns que são mais recorrentes do que outros, né, Renato? Mas... Então, só para não questionar uma coisa assim da Cássia, aproveitar o gancho, então a gente pode dizer que, em linhas gerais, a prova de linguagens no tocante à prova que aborda o português, ela está dentro daquilo que o Enem normalmente tem cobrado. Não fugiu do seu perfil, é isso? Não fugiu do perfil, né? E como eu disse para vocês, a gente tem esses conteúdos como sempre recorrentes, né? Conteúdo de variação linguística é uma coisa que sempre cai. Anúncio publicitário é outra coisa que sempre cai, né? Funções de linguagem também. A única coisa que me, não vou dizer surpreendeu, assim, né? De uma forma, mas eu achei que daqui a pouco aparecesse mais alguma questão em relação às funções, porque normalmente vem mais de uma, né? É verdade. Mas costuma aparecer bem mais. Mas, enfim, né? Foi uma coisa ali que só achei assim que chamou um pouco a atenção. O anúncio publicitário também, sempre com aquela questão da função social dos anúncios também. Então, apareceu um relacionado à violência contra a mulher, apareceu da mulher ir às ruas, da mulher falar.
apareceu outro também relacionado à adoção, né? A uma conscientização da adoção, de adotar, na verdade, não aquela criança pequenininha, né? Mas a conscientização sobre também adotar as crianças, né, com idade um pouquinho mais avançada. Então, essa função social que a prova tem, ela se manteve, né? Ela apareceu ali de forma evidente. Como eu disse para vocês, a relação da gramática tradicional, né? Ela não vem a gramática pela gramática, ela normalmente vem dentro de um viés de variação, mas apareceram duas questões assim bem pontuais e bem claras. Uma falando sobre o recurso das aspas e como é que aparecia ali naquele texto, e usava inclusive metaforização, né? Então ainda a concepção de metáfora, né? Que é um conteúdo que não apareceu assim claramente. Normalmente vem que é as figuras, que é o conteúdo de figuras de linguagem, mas eles abordaram assim, não apareceu aquela questão de personificação, né? Ou de onomatopeia, não apareceu aquela coisa assim de vários nomes de figuras de linguagem, mas eles, ao fazerem a questão sobre as aspas, eles abordaram a ideia de metaforização, então abordaram, portanto, uma figura de linguagem. E a questão do gerúndio, que é ali, né, gente? Eu conheço a função, né, que a forma nominal de gerúndio tem, a ideia de uma ação em continuidade, né, em acontecimento, também a gente consegue identificar a resposta. Tá, então para a gente fechar, em nível geral, tu acha que a prova ela foi mais difícil, menos difícil, ou ela manteve a média de outras edições? Ela manteve a média. Manteve a média para acessível. Tá. No meu entendimento, ela manteve a média para acessível. Já vi provas com questões mais difíceis, assim, bem mais complicadas, até porque eu, pelo menos, já vi provas, né, em que apareceram, e o Renato vai dizer isso melhor, em que apareceram mais poemas, por exemplo, ou mais textos literários que puxavam muito mais a interpretação. E é uma das coisas que a gente identifica como uma certa dificuldade, uma certa fragilidade que os candidatos apresentam, que é a leitura do texto poético. Até por toda a construção, né, metafórica, então, que nós temos ali, toda a questão da figuratividade que vai aparecer nos textos poéticos. E aí muitas pessoas têm uma certa dificuldade de entendimento. E muitas vezes a interpretação vinha nesses textos. Então, uma vez que não apareceu tanto, ela se torna uma prova mais acessível. Não, é interessante estar comentando isso, porque olha que discrepância, né? Está dizendo que a prova de linguagens, no tocante à questão do português, ela veio dando o esperado no nível razoável. Já na prova de humanas, eu vou deixar para entrar nisso depois, até porque eu quero ouvir o Kleber antes disso, mas o que eu percebi muito forte, muito intenso na prova, salta aos olhos quando a gente pega os primeiros itens, é a necessidade de uma bagagem cultural do aluno e uma surpreendente utilização do vocabulário em palavras que não são rotineiras. Então, a gente tem palavras que não são do trato comum de um texto que normalmente o aluno se depararia numa questão, por exemplo, de vestibular e mesmo em edições anteriores do Enem. Então, o aluno tinha que ter vocabulário, capacidade rebuscada de leitura e interpretação, eu diria que a capacidade complexa de leitura e interpretação, e associado a isso, claro, o domínio do conteúdo em si. Mas antes de a gente entrar nas humanas, vamos seguir na área de linguagens, então. Obrigado, Cássia. Renato, o que tu pode nos dizer sobre a questão, primeiro, da literatura na prova de linguagens e da própria redação, que pelo que a gente tem visto os alunos falando, gostaram muito do assunto e veio dentro daquilo que se imaginava que poderia ser abordado. Então fala um pouquinho para nós aí. Então tá, gente, eu sou o Renato, né? Eu trabalho na área de linguagens com redação e literatura, né? Eu dou aula na Escola São José em Pelotas, como todos nós aqui. Dou aula em Rio Grande no cursinho Teorema, né? E faço parte da Valvulado Podcast, né? Que é co-irmã aí do Papo de Historiador, né? Então essas são as áreas que por enquanto nós estamos trabalhando, né, professor Ayrton? Então assim, ó, a Cássia fez um bom apanhado da parte de linguagens aí, né, mesmo não só da língua portuguesa, mas como um todo, né? E essa questão que a Cássia colocou do texto literário como poesia, né, o lírico, realmente, quando o número parece, ó, quando a prova ela apresenta um número grande de textos assim, a dificuldade ela aumenta. É difícil, realmente, eu brinco isso na sala de aula, né? É difícil as pessoas pegarem, até letra de música, né? Nós todos aqui somos antigos, alguns mais do que os outros.
Mas Eu só vou fazer um comentário, só vou interromper. ela se acusa. Eu só vou dizer assim, ó, agora que você fez esse cortezinho de cabelo é para enganar, tá? Tu fez algum tratamento, ó, só para dizer, o meu cabelo tá todo aqui. Mas eu acho que o mais velho... Mas eu acho que o mais velho aqui, dos que estão presentes aqui nesse momento, eu acho que sou eu, hein? 4.4, eu acho que sou eu. Bom, eu sou mais novinha aqui, ó, tá? Eu ia dizer que eu tenho a idade de Cristo, mas eu não vou falar isso, porque senão vão largar que eu tenho 2021 anos. Ela tem 2021 anos, a idade de Cristo, não tem essa pessoa. Mas, enfim, brincadeiras à parte, né? Eu contei assim, Cássia, por cima, tá? Agora eu tava conversando, eu tava contando ali, apareceram na minha conta rápida 17 textos literários, mas a presença de texto lírico, ele diminuiu muito. Então tu tem texto ali do Bilac, tem do Dalto Trevisan, tu tem, né, tem a do Caetano Veloso, tem do MC Fiote, né, a música lá do Buntantan, que agora tá bombando em função da vacina, né? Verdade. Mas o esquema pensando na literatura, assim, ó, como literatura, pensando em escola literária, geralmente ela tem de 4 a 5 questões, que saber a escola literária facilita. É claro que sempre saber facilita, se tu conhece o autor também facilita, né? Mas, enfim, infelizmente, embora esteja lá, né, para nós vermos toda a história da literatura, os autores também, assim como o contexto histórico, nem sempre o Enem traz essa abordagem. Mas o esquema da questão é sempre o mesmo, né? Vai no autor do texto, vai no enunciado, vê realmente se precisa ler aquele texto em cima, né? Para depois vai para as assertivas ali, e muitas vezes até vale a pena ler as assertivas para depois ler o texto, né? Porque as assertivas são curtas, assim, então tu já vai meio que, sabe, né, entre o enunciado e as assertivas, tu já vai procurando o que precisa lá em cima. Isso todo na questão de facilitar, assim. Vai otimizando o tempo. Isso, e uma coisa que é interessante quando o Renato fala isso, né, principalmente em relação à mistura, muitas vezes, de conceitos, né, então eles colocam, por exemplo, um determinado conceito, tanto do conteúdo de língua portuguesa, vamos supor lá que se fale sobre funções de linguagem, fale de função emotiva, né, que é focada na subjetividade, eles te dão uma explicação diferente do que seria essa concepção, vamos falar, sei lá, do interlocutor. Então, às vezes, só identificando na opção, na alternativa, a gente já consegue fazer exclusão pela incoerência dentro da opção, né? Isso, perfeito. Isso é uma boa leitura. Bota um texto narrativo e pergunta, devido à narração, o que a personagem, um narrador quer, ele quer descrever tal coisa, ele quer ser irônico, ele quer... Então é sempre a mensagem, né? Sempre de que maneira eu absorvo aquela mensagem passada. E o texto literário é bom para isso, né? Então por isso que se utiliza muito o texto literário. Mas quando cai a poesia, a galera dá aquela chorada, né? Inclusive até letra de música, né? Porque música, vamos combinar, embora tenha umas coisas, é poesia, né? Não tem como... Não existe a possibilidade, né, de ver assim. Sobre o tema da redação, assim, ó, eu pensando assim, ó, o estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira, tá? A primeira coisa, eu achei um tema bom, né? Bom por quê? Porque os alunos conseguiriam falar sobre, tá? Isso pensando no aluno sentando e fazendo o tema. Mas pensando enquanto função do Enem para a sociedade, a função que a redação tem para a sociedade é um ótimo tema. Ainda mais depois de um ano que nós passamos confinados, né? Pelo menos a maioria da gente. Né? Nós passamos... Fala, Cássia. Não, eu acho que a gente se falou muito sobre isso ao longo do ano, né? Então, inclusive até questão de intertextos, né? Daqui a pouco tu podes falar até assim sobre intertextos que eles poderiam ter utilizado ali, né? Você sabe o que me veio à mente quando eu vi o MEC, o INEP, né? Ele lançou o tema da redação. Primeira coisa que eu lembrei foi o filme do Coringa. Primeira coisa que me veio à mente foi o filme do Coringa com Joaquim Fênix, né? Que também traz um pouco dessa questão. É excepcional, com certeza. Porque na verdade, assim, ó, pensando aquela coisa que a gente sempre fala, até conversei nas dicas, né, Ayrton, não só dos lugares de trabalho, mas também do papo, né, dar aquela pensada e fazer aquelas anotações do tema antes de ler qualquer coisa.
famoso brainstorm, né? Aí tem pelo menos para te dar conta, assim, ó, o que o tema ele quer de mim, né? Então tu pensa assim, ó, o foco ali era a palavra estigma, né, e a associação com as doenças mentais. Né? Tá, e eu te faço uma pergunta, nesse sentido, só pegar o gancho e não perder de vista, nesse sentido aí, a coletânea ajudou o aluno conseguir entender qual era a proposta? Ajudou bastante, assim, ó, foi uma coletânea muito legal. Tá? Eu acho que essa coletânea ela foi diferenciada. Até depois eu te falo ali. Até diferenciada até o ponto de ter o infográfico foi colorido. Eu não lembro de ter colorido. Casualidade que foi verde e amarelo, mas enfim. Isso aí eu acho que é uma mensagem subliminar, né? Mas ajudou o pessoal ali. Tá? Mas aí eu vou falar primeiro tema, depois eu te falo dos textos ali rapidinho. Né? Mas assim, ó, qual é a grande questão, né? Que muitas vezes os alunos eles tentam criar uma questão para ver a problematização para poder ir adiante. Né? Até fiz uma anotação aqui, ó. Por que existe esse estigma com os brasileiros com doenças mentais? Né? Aí pensar o que é um estigma. Né? O estigma é uma construção social. Né? Ele é feito com uma construção social. Né? Pensando até como intertexto, né, Ayrton, dá para pegar a Inquisição, né, a escravatura, o estigma que se tiveram depois dos negros libertos, né, todo o estigma que foi feito para mantê-los marginalizados da sociedade. Né, então, o estigma é uma construção social. Né, e aí pensar nessa questão... Desculpa, alguém falou alguma coisa aí, não? Não, com certeza, é uma construção social, concordo. É uma construção social, e aí as doenças mentais, assim, ó, depressão, ansiedade, qualquer tipo de transtorno e distúrbios, né? Então, assim, ó, para começar a redação, o intertexto, assim, que eu pensei inicialmente foi assim, a Inquisição daria para colocar na questão das bruxas lá, né? Teve uma aluna nossa, que quando eu falo nossa é porque é nossa mesmo, tá? Ela falou sobre a revolução, seria a quarta revolução industrial, que é a questão dos aplicativos e tal, e as redes sociais que estão envolvidas nisso. A rede social ela deixa a população como um todo depressiva, com ansiedade, né? E partindo daí, eu sofro desse problema, desse distúrbio, e a sociedade ela ignora, né? De certa forma. Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar, Cléber. Eu queria fazer uma pergunta como leigo agora, porque ali o texto, a redação fala da questão do estigma, né? Aí a gente já vai um pouquinho mais longe para desconstruir essa questão que já está estigmatizada da questão das doenças mentais. E aí vem no imaginário que já foi criado que as pessoas que apresentam, vamos dizer assim, essa situação, não é? Elas têm que estar à parte, têm que estar reclusas, têm que estar, vamos dizer assim, num local específico. E hoje isso não é mais, vamos dizer, essa linha de percepção que se tem, que as pessoas devem estar incluídas socialmente, não é? E aí vem a questão que envolve vamos dizer assim, a nossa relação enquanto sociedade, da inserção dessas pessoas no nosso convívio. E isso é algo que é preciso ser discutido e trabalhado, porque não é fácil, por exemplo, principalmente para familiares, as pessoas que convivem mais diretamente, essa questão do dia a dia. E isso é uma coisa que também a gente tem que se discutir, como a gente vai inserir isso, porque o tema apresentado tem que apresentar uma intervenção, vocês me corrigem se estiver errado, tá? E aí as propostas que eu gostaria de ouvir tanto do Renato como da Cássia em relação à intervenção que por muitas vezes é por parte do Estado e depois, num outro momento, é por parte da sociedade civil organizada. Uma coisa assim, que me chama a atenção, e aí eu vou pegar esse gancho do Kleber para o que eu ia falar, que na verdade o que o Kleber falou tem a ver com o que eu falaria, e eu já vou passar a palavra para o Renato. Renato, me desculpa, acho que eu te cortei, tá? Mas, enfim. Os mais velhos sempre têm diferença. Como tu é gentil, eu sei que tu vai fazer essa gentileza comigo, tá? O que acontece ali? O Kleber falou sobre focou nesse ponto da inserção, né, e do cotidiano ali das famílias, e um ponto que eu acho que é importante, que daqui a pouco poderia ser levantado, e aí justamente entra na lógica da intervenção, é sobre a consciência que as pessoas devem ter do que são esses problemas, né? O que seria essa saúde mental? Porque, às vezes, a gente
ainda encontramos, justamente esse estigma de que o depressivo é preguiçoso, ou ele é sem vontade, ou ele não quer melhorar, né? E não se percebe que isso realmente é uma doença, que daqui a pouco a pessoa ela não está nessa situação, daqui a pouco, de desânimo extremo, que pode levar, inclusive, a suicídio, né? Situações mais drásticas, que as pessoas, às vezes, levam como uma bobagem, né? Como um corpo mole, né? E não enxergam que o buraco é muito mais embaixo, e que é importante a gente ter essa consciência, ter conhecimento do que é e como essas doenças se apresentam, observar, inclusive, os sinais, para justamente poder ajudar e inserir, né, essas pessoas, aquela coisa do resgatar essa pessoa de uma certa forma dentro das nossas relações sociais. E aí me chamou a atenção, que era que eu ia falar sobre a questão do intertexto, né? Tem uma série que está no Globoplay, e eu acho que passou no Fantástico, eu não cheguei a assistir ainda, mas ela está entre os tópicos ali dos meus próximos documentários. Não é uma série, melhor dizendo, acho que é um documentário. Documentário ou série, enfim. Que é com o Drauzio Varela, né? Bem louca. É velha, né? Velha já tá batendo. Que é Não Está Tudo Bem, Mas Vai Ficar. Tá? Que tá no Globoplay. E quando o Renato fala sobre a questão da internet, que também é uma pista que a coletânea deu, eu lembrei do Dilema das Redes. Quando fiz a leitura da coletânea, porque o Dilema das Redes, e a gente falou muito sobre isso em sala de aula, né? Tanto eu quanto o Renato, a gente conversou com os alunos e instigou, né, a que eles assistissem, e eu passei o Dilema das Redes no 6º ano, no São José, inclusive. E a gente fez um debate, e foi muito interessante, até porque uma menina no 6º ano pegou e terminou, e no debate assim, prof, eu deletei a minha conta no TikTok, porque eu percebi que eu ficava muito tempo ali. Cássia, que não tem necessidade. Esse então, Dilema das Redes, só para que tu falou que trabalhou também, né? Esse Dilema das Redes foi um projeto lá do Santa Mônica, na qual uma das escolas que eu também trabalho, né? Em todo o ensino médio. E aí tu colocou isso agora, e a questão ali vamos dizer assim, desse documentário. A manipulação, né? De uma certa forma, né? A gente fica preso e cria Nós somos ideal, e traz uma infelicidade. As pessoas estão adoecendo também com isso, né? Com certeza. Então tu tens mas pegando os textos, Ayrton, o texto 1 falava o que era saúde mental, o texto 2 o que era estigma, e o texto 3 trazia dados, né, mostrando que o Brasil é o país mais depressivo da América Latina, o quanto custa isso, né, quantas pessoas estão sendo afastadas do trabalho, que é um custo para o Estado, né, 2 vezes, né, porque o Estado fica sem coletar impostos, né, as empresas, produção, enfim. Então, por isso que essa coletânea ela foi muito importante. Eu acho que uma maneira mais interessante de abordar, talvez os alunos não fizessem isso de forma mais clara, mas isso ficou presente, pelo menos nas redações todas que me mandaram, né, essa relação de causa e consequência, né? Sim. O que causa? É o preconceito, né? Esse olhar do estigma, né? Com essa questão também das redes sociais, daqui um pouco, né? E quais são as consequências que são essas doenças, esses distúrbios, né? E por contrapartida, as pessoas não conseguem ter acesso a tratamento, não são entendidas, não são compreendidas, né? Então, isso que é interessante. E aí eu só queria trazer uma coisa que eu estava pensando hoje à tarde, né? Que a nossa sociedade é uma sociedade machista, né? E o machismo ele contribui muito para esse preconceito, esse estigma que se tem com isso, né? Aquela coisa do homem não chora, o homem não sofre, né? E se o homem não chora, o homem não sofre, e se fizer isso é coisa de mulherzinha, coisa de pessoa mais fraquinha. Eu não entendo. Né? Eu posso, por exemplo, afirmar que até uns 3, 4 anos atrás, não é? Eu acreditava que depressão é aquela perspectiva que as pessoas têm no senso comum. Isso aí é falta de lavar uma roupa, de ocupar a mente, de trabalhar. Até que eu tive uma pessoa muito próxima a mim que passou por essa situação e, em determinados momentos, ao longo do ano de 2020, na pandemia, que a gente estava em afastamento social, sob certas vezes eu me questionava
a questão do que eu desenvolvi uma ansiedade, não é? Então eu comecei a perceber que aquela perspectiva que muitas vezes as pessoas têm no senso comum, que é frescura, que isso aí é bobagem, e aí tu começa a identificar pessoas muito próximas a ti, ou até tu mesmo te ver nessa condição, passa a desconstruir essa narrativa aí, especialmente na figura masculina, que nós, não é, temos que aguentar tudo. E a gente não precisa aguentar tudo. Não. A gente não tem que ter essa perspectiva de achar que a gente resiste tudo. Queria trazer essa referência. E os transtornos de ansiedade são cada vez mais comuns, e isso muito estimulado, inclusive, pelo uso de certas tecnologias e de certas redes sociais por mídias, porque a gente passa o tempo inteiro conectado. E outra coisa, né, em relação mesmo a trabalho, hoje a gente tem um celular, a gente passa o tempo inteiro com o celular e a gente não tem mais horário para nada. Exatamente. Então, eu ia fazer um comentário sobre isso. Eu já fico naquela ansiedade de que eu tenho de ver e que eu tenho de resolver. E às vezes eu não estou nem com horário de trabalho, eu estou fazendo uma outra coisa, mas eu estou recebendo mensagens o tempo inteiro e naquele momento eu não consigo fazer, mas eu já fico naquela angústia. Então, acho que também um pouco do ritmo de vida que nós estamos levando, certamente, e como a gente está perdendo certos limites, porque é aquela ideia de que nós estamos disponíveis o tempo todo, e que nós temos de estar disponíveis o tempo todo, isso gera uma sensação de ansiedade e as pessoas estão cada vez mais adoecendo. E isso acho que vai tomar uma proporção daqui a algum tempo muito, muito preocupante. E pensando assim, nessas intervenções que o Kleber falou, né, como tu tens a causa e consequência, mesmo que o aluno não tenha nomeado como causa e consequência, mas ele fez o raciocínio de causa e consequência, a causa ela sempre se resolve a longo prazo, né? A causa, na verdade, seria o estigma, né? Nós teremos que modificar o comportamento das pessoas em relação ao estigma. Isso a gente tem que retirar. Bom, isso aí vem através do educar, né? De dar conhecimento, mas o interessante é que esse educar, né, esse dar esse conhecimento, ele dessa vez ele não é, por exemplo, eu vou focar nos mais novos, na coisa da escola, né, porque a longo prazo eu vou resolver o problema. Não, é uma coisa meio que geral. Os pais, né, precisam, a pessoa que está aí com 30, 40 anos tem que, como o Kleber estava falando, né, se enxergar, perceber que aquilo ali, tu está sofrendo com aquilo ali, ver as pessoas que estão próximas, pessoas do trabalho, enfim, e principalmente os gestores, né, sejam gestores públicos, sejam gestores privados, precisam ver isso. Então a informação ela tem que se espalhar. Fala, professor. Não, estava pensando que, como intervenção, o Estado tem um papel fundamental, principalmente através do... Eu não vou querer entrar em debate político, mas eu estou falando que deveria de ser, tá? O Estado deveria te chamar para si, tá? Especialmente através do Ministério da Saúde, mas alguém vai poder dizer, tá, mas tu quer esperar o que do Ministério da Saúde que está aí? Mas desenvolver campanhas publicitárias para alertar esse tipo de situação é o papel, sim, primeiro do Estado, não é? Desenvolver uma questão de saúde pública. Questão de saúde pública, questão de mental, porque isso afeta milhões de pessoas, não é 1, 2, 3, 4, 5, tá? Por mais que nós, enquanto indivíduo, particularmente, tá, na sua família ou individualmente, é necessário, sim, diversas campanhas publicitárias, e isso tem que chamar a atenção da sociedade em geral para perceber a situação que a gente está submetido, especialmente no momento que a gente se encontra de pandemia. E a pandemia não acabou, apesar das pessoas, de uma maneira geral, acreditarem que a pandemia acabou, a pandemia não acabou. Nós temos ainda um processo de continuação e que nós temos que ainda nos mantermos isolados socialmente, não é? Dentro da medida do possível, e ainda a gente vai passar por situações, como a Cássia descreveu, desenvolvimento de ansiedade, que quando tu tá, daqui a pouco, desempenhando uma atividade profissional, aí chega uma mensagem, aí o coração começa a disparar, parece que vem a boca, não, deu alguma coisa errada, alguma coisa está falhando, será que a minha internet está boa, será que não está distorcendo, será que eu não estou entendendo? Então, tu desenvolve N preocupações, cria aí transtorno de ansiedade, e isso tu vai sucumbindo, e mentalmente tu vai afundando cada vez mais.
E essa questão, o transtorno de ansiedade, são aquelas coisas que são passos, né? Daqui a pouco ele é um passo para uma depressão. E uma questão, quando o Kleber fala ali sobre saúde pública, eu acho justamente também, né, um ponto relevante, é a dificuldade de acesso a tratamento psicológico na saúde pública, né? Então... É uma área negligenciada. Isso é um fato, né? Se a gente pegar em termos de... Pensando assim, ó, bom, a consequência eu tenho que educar as pessoas para entender o problema, o estigma. Eu tenho que combater o estigma, né, para as pessoas enxergarem os outros e se enxergarem. E aí a consequência, o que é? São os transtornos, né, que estão acontecendo. Então tu tens que ir basicamente pro atendimento. Tu tens que atender essas pessoas que estão doentes. Né? Então, são duas propostas de intervenção, que eu sempre gosto de brincar com os alunos, né? Tem que responder lá, né, quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito, onde será feito e para que será feito, né? Ele sempre fala assim, Renato, ficou uma bosta a minha intervenção. Eu falo sempre assim, bom, mas ficou detalhada, porque uma bosta detalhada é melhor do que uma bosta, né? Porque ele sempre fica com aquela questão do, mas palestra, não sei o quê. Então, e eu também fiquei feliz um pouco, porque uma coisa que a gente tem que levar em consideração na conclusão, aí para a gente fechar, é que o país vive uma crise financeira já de longa data, né? Não é uma coisa do ano passado, não é só... A gente já está nessa, né, cambaleando assim, já faz algum tempo. Então, quando o aluno propõe uma intervenção, ele tem que levar em consideração, né? Porque aí tu mostra uma percepção de mundo, né? Então, acho que essas questões, até online agora, né? A pandemia acabou nos trazendo na verdade, adiantou essa ferramenta para a gente. Estava posto e se acelerou. Exatamente, acelerou, né? Sei lá, é acontecido daqui a 5 a 10 anos, ficou de um mês a gente teve que resolver o problema, né? Então, essas questões online, mas também assim, trazer daqui a pouco, ao invés de palestras às escolas, em praças públicas, tal, ou né, na TV, na Globo, ou no SBT, na Record, enfim, mas trazer também para dentro do YouTube, do Facebook, vídeos que possam ser compartilhados via WhatsApp, daqui a pouco com pessoas famosas, né? Eu me lembro a questão do depressão no futebol, aí apareceu lá o Nilmar falando, entre outros tantos que... Então, assim, são figuras públicas e como é uma questão de saúde pública, mesmo que seja investimento, que as pessoas recebam dinheiro para isso, mas tu traz uma credibilidade, né? Pô, se essa pessoa que é rica, que é jogador de futebol, já jogou na seleção, já jogou na Europa, ele sofre com isso, por que eu, que me acordo cedo, pego o busão, né, me ferro, trabalho, não posso sofrer com isso também, né? Ou a minha filha, o meu filho, o meu marido, minha esposa, minha mãe, sei lá. Então, acho que seria basicamente essa ideia. Eu fiquei bem surpreso, bem feliz, tá? Eu acho que a banca foi bem deu certinho, assim, e trouxe assertiva. Eu acho que vai trazer essa discussão, porque a gente vai ficar discutindo sobre isso, né? Então, isso é bom. Matemática de relevância, né? É matemática de relevância e é matemática... É uma das funções do Enem também, né? Nos mobilizar a pensar de uma forma, né? Isso é uma função do Enem, e mesmo que traga, né, eu acho que é super comum, não é uma coisa de agora, mas mesmo que possa trazer uma bandeira do governo que está no poder, não estou dizendo que trouxe, estou dizendo que mesmo que traga, né, se é uma política de Estado, né, tá trazendo discussão, isso é bom, como aconteceu com a persistência da violência contra a mulher, a questão do racismo, a questão do preconceito religioso, né, isso é bom, a gente discute sobre isso e entende, né, esses processos todos. Eu fiquei bem feliz, né, durante o ano, nos lugares que eu trabalho, nós trabalhamos a saúde pública, né, a saúde mental do século XXI, né, eu trabalhei com os alunos sobre a importância do autocuidado, e era mais por eles por causa da pandemia e ajudou bastante, né, trabalhamos também sobre o cancelamento, né, que é o dilema das redes, né, também eles acabaram abordando, então, e aí tu vai... de certa forma, teve uma outra também, o autoconhecimento na era digital, como é importante eu me conhecer nessa era digital, e aí a questão das redes sociais.
Então, uma coisa que acertar o tema, acertar a temática, isso não é mais, nossa, só isso não existe mais. Porque hoje, em função da internet, em função de tudo, a quantidade que tu tem, né, de temas para trabalhar, e já conhecendo a prova, então não é incomum isso, né? Só dar uma olhada, né? Tá todo mundo, eu acertei, o fulano acertou, o cursinho acertou, o colégio acertou. Mas a questão é que tema foi trabalhado e de que maneira foi estimulado a colocação dos intertextos, a reutilização dos intertextos, a reutilização dos pensamentos e das propostas de intervenção. Então, esse hoje é o maior, talvez o maior desafio, né, da parte de redação, seria essa, né? Mas eu meio que me estendi, mas deu, acho que Não, show de bola. Agora vai vir ciências humanas agora? Vai vir vocês... Porque o Kleber e eu interferimos bastante, né, Kleber? Mas é que a ideia mas é isso aí. Gente, é isso. Não, mas é isso aí, show de bola. Mas antes da gente ir para Ciências Humanas, vamos ouvir o recado do professor Duda de inglês. Fala aí, Duda. Meu nome é Duda Ferreira, sou professor de inglês do Doctor e estou aqui para discutir um pouquinho a prova de língua estrangeira desse Enem 2020, né, em inglês. Então, pessoal, 5 questõezinhas, todas elas calcadas muito em movimento social, exceto por uma, né, 4 questões calcadas em movimento social, feminismo, movimento negro, étnico, etnias. Provas que alguns acharam fáceis, outros acharam difícil. É uma prova bem equilibrada, na minha opinião, a prova de língua estrangeira. Eu vou analisar aqui um pouquinho questão por questão com vocês, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nas questões aqui da prova azul. Ok, a prova que eu estou analisando com vocês é a prova azul. A numeração e o gabarito que eu estou aqui, prova azul do Enem. Então, a questão número 1 é uma questão quase que totalmente visual. É o cartaz de uma mulher com a barra do Google de procura, daquela barra de preenchimento do Google, né, na boca. Women should have rights, women shouldn't vote, women should work, women should box, ok? Então ali o que acontece? Women shouldn't suffer from discrimination anymore. Aqui a pegada, a resolução da questão está no shouldn't, está nesse modalzinho shouldn't, né? Should é um modal de aconselhamento, coisas que a gente deveria fazer, que seria legal se fosse feito, shouldn't se não fosse. Então aqui está falando, né, mulher, né, no caso, women shouldn't have rights, women shouldn't vote, women shouldn't work, né, no box ali do Google, tudo que a mulher não deveria fazer, e a frase final embaixo, contrapondo essas frases todas. Women shouldn't suffer from discrimination. Mulheres não deveriam sofrer discriminação. É o tipo de questão que não te dá muita pista no enunciado, mas as questões tu já vais observando. A resposta que fica vai ser a letra A, criticar o tipo de tratamento dado à mulher, porque tu tem ali em cima 4 frases autocompletadas, né? No caso, diminuindo a mulher, relegando ela a uma posição inferior, sem direitos, sem direito a trabalho, sem direito a votar. E a última frase contrapondo essas todas, certo? Tudo isso no should, né? Um conhecimentozinho gramatical básico ali, modalzinho should. Alternativa, questão número 1, alternativa A, né? Questãozinha visual, mas a frasinha, o pouco texto que aparece, ele é bem importante para resolver. Opa! Aqui. 2, de novo, um cartaz. We're a culture, not a costume. This is not who we are and this is not okay. Aqui está falando daquela questão que aparece bastante, que é a apropriação cultural. As fantasias que as pessoas usam, vai uma festa, me fantasiar de oriental, me fantasiar de mexicano, me fantasiar de índio. Aqui a gente tem 4 pessoas, 4 membros dessas etnias, dizendo que we are a culture, we are not a costume. Nós somos uma cultura, nós não somos uma fantasia. Costume, falso cognato, que quer dizer fantasia, e algumas vezes pode ser costume também, ok? Mas nesse caso aqui quer dizer fantasia. Então ali, this is not who we are and this is not okay, this is not okay. Not okay é uma coisa que a gente está cansado de ouvir em vários seriados. This is not okay, dude.
Então, mesmo se o cartaz já não fosse informação suficiente, de novo, pouco texto, bastante imagem, mas se isso não for suficiente, a gente tem ali o enunciado, né? Uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais. Faz referência ao ato de quê? É aquela coisa, mexicanos, a sombreiro, poncho, né? A índio navajo, é aquela roupinha, o machadinho, a oriental. Tudo isso são estereótipos, né? E as pessoas não estão felizes em ver aquilo. This is not who we are and this is not okay. Aqui, uma questão bem simples, né? Estereotipar povos de certas culturas com base nas roupas. Tá, todo mexicano usa essa roupa. Então, aqui a alternativa A também. Alternativa 2, prova azul, letra A. Aí a gente vai para 3. A questão 3. E aí a gente tem um poema de certa maneira bem longo, e aqui é uma dica que eu dei, se tu viu as dicas anteriores, né, as dicas pré-prova que eu passei lá no Papo de Historiador do Ayrton, vocês vão ver aqui, eu já tinha falado disso aqui, que é quando a gente tem um texto muito grande, para a gente não perder muito tempo tentando entender, tentando pegar o que o texto está nos falando, a gente vai olhar o enunciado. O pronunciado já nos indicar para onde é que a gente tem que olhar, para onde é que a gente tem que prestar atenção do que o texto pode estar falando. E ali está. O escritor nigeriano Chinua Achebe traz uma reflexão sobre a situação de refugiados em um cenário pós-guerra civil em seu país. Ó, o poema fala sobre refugiados em um cenário pós-guerra na Nigéria. Essa reflexão é construída no poema por meio da representação de uma mãe explorando o quê? O que a mãe... É uma representação de uma mãe, vírgula, explorando... Representação da mãe, mas não é a mãe que está explorando. Uma mãe, vírgula, explorando. Isso aqui é importante, porque senão a gente confunde. A gente acha que é a mãe que está explorando alguma coisa. Não. Está retratando a mãe, só que o poema está explorando outras coisas. E a gente vai ter demonstração de orgulho, pronunciar de doações, descrições artísticas de uma obra conhecida, citação do diagnóstico do câncer terminal do filho, consternação ao visitar o túmulo, impressões sensoriais. Ao ler todo esse poema, né, fala da mãe, fala da dor de uma mãe, do toque, a mãe, no caso, penteando o filho, magrinho, né, um esqueleto, fala de crianças, a gente percebe lá em cima, na quarta linha, na quarta estrofe do poema, está ali: The air was heavy with odors of diarrhea. O ar estava pesado, com odores de diarreia. Of unwashed children with washed out ribs. De crianças não lavadas com costelas expostas, costelas aparentes. É aquela imagem, né, da fome na África. Então aqui a gente tem já te bota no sensorial. Tu já tem uma ideia aqui que é a exploração pelo sensorial, né? Tudo depois vai indo, te levando para esse caminho. Ou seja, alternativa E. Vai falar da mãe mais adiante, mas começa explorando os aspectos sensoriais, né? Vai te botando imagens na cabeça e também cheiros, visões, né? Todo um cenário caótico desse pós-guerra. De novo, uma prova muito calcada em questões sociais. A próxima questão é que não é tanto. A próxima questão não é tanto. É um poema de um poeta que já apareceu no Enem antes, que é o Robert Frost, daquele poema que aparece super citado, né? The Road Not Taken, apareceu, se não me engano, foi no Enem de 2018. 2019? 2018. Ok, aqui é um poema maior, que é um poema inteiro, né? Minor Bird, aqui, que basicamente conta a história de um cara que estava de cara com um passarinho, que estava cantando no quarto. Ele tentou bater palminha, tentou fazer o passarinho sair, mas ele se deu conta. Ok? E aí a gente tem aqui, de novo, aqui a gente tem duas palavrinhas: fault e blame. That's not my fault, you're to blame. That's not my fault, it's my fault, it's my fault, culpa minha, né? To blame, blame you, né? Botar a culpa. Como eu tenho duas palavrinhas aqui, eu já vou direto na estrofe, no versinho ali que está me pedindo para resolver. Então a gente tem ali:
É no meio, né? Nos versos do meio. Have clapped my hands at him from the door. When it seemed as if I could bear no more. Quando parecia que eu não podia mais suportar. Eu já estava de saco cheio daquele passarinho cantando dentro de casa. The fault must partly have been in me. A falta parcialmente está em mim. A culpa está em mim. The bird was not to blame for his key. E aqui ele está usando... Key é chave? Como assim key? Key é chave, né? Key é a nota, é o tom, é o canto. Ok? Então o passarinho não deve ser culpado pelo seu canto, pelo seu tom. Então tanto a palavra blame quanto a palavra fault tem a ver com isso. Com no caso self, o eu lírico do poema se dá conta, se sensibilizar que não, pera um pouquinho, o passarinho está cantando, é dele cantar. Quem está se incomodando sou eu estou me incomodando com isso, ok? E a gente vai ali, nas alternativas vai ter a culpa, né? Se a pessoa pega blame e fault, vai direto na culpa, sem prestar atenção. A sensibilização com relação à natureza do pássaro, porque ele fala, não, peraí, a culpa também está em mim, o passarinho não é culpado pelo seu canto, é a natureza dele. Alternativa D, da 4. Ok? E aí a gente vai para número 5, que é um trecho de um livro Americana, ok? Um trechinho do livro Americana, que é uma conversa num salão de beleza entre duas mulheres, a Aisha e a Ifemelu. E aí, cor 4, not good color, né? That's what I use, I look dirty. Don't look color 1, it look dirty. You don't want color 1. Color 1 is too black, it looks fake. Né? A primeira é uma pensando em que cor vamos escolher. Não, cor 1 é muito preta, né? Parece falsa. E aí elas têm do cabelo. Why don't you use relaxer? Cabelo. Why don't you use relaxer? Por que não usa um relaxante? Cabelo. E a outra pergunta, por que não usa um relaxante? E aí, I like my hair the way God made it. I like my hair the way God make it. Eu gosto do meu cabelo da maneira que Deus o fez. But how you comb it? Hard to comb. Como é que comb? Pente. Como é que penteia? Difícil de pentear, cabeleireira. Falar pra ela. E aí a própria Femelu pega o seu próprio pente, vai penteando aquele cabelo e a outra cabeleireira fica meio assim. Pegando só essa frasezinha, I like my hair the way God made it. E a gente vai lá embaixo. A passagem do romance da escritora nigeriana traz um diálogo de novo. O poema do escritor nigeriano, agora um livro de uma escritora nigeriana. Traz um diálogo entre duas mulheres negras, a cabeleireira Aisha e a cliente Ifemelu. O posicionamento da cliente é sustentado por argumentos que I like my hair the way God made it. É o padrão de beleza? Não, porque a cabeleireira, não, que é uma pessoa que geralmente serve aos padrões de beleza, não estava aprovando, não estava querendo, não estava achando legal. Retrata um conflito de gerações? Não fica claro, porque não aparece da agenda Ifemelu e nem da Aisha aqui, então não tem como a gente saber se é um conflito de gerações. Ok? Revela uma atitude de resistência. Eu gosto do meu cabelo do jeito que Deus fez, eu estou resistindo, não importa o padrão de beleza, não importa o que estejam fazendo. Eu gosto da cor, essa cor é feia, eu gosto dessa outra aqui. Então, resistência. Demonstra uma postura de maturidade, de novo, não dá para saber a idade delas. Evidencia uma mudança de comportamento, não, porque ela permanece, ela quer, tanto que ela pega o pente e ela vai pentear sem botar relaxante no cabelo. Então, alternativa C. Tirando o poeminha do Robert Frost, 4 textos, 4 questões super calcadas em movimentos social, né, como é de praxe do Enem, principalmente nas linguagens. E aquilo, né, textos muito grandes que parecem difíceis, acabam sendo fáceis, e às vezes 2 figurinhas que o pessoal acha muito fácil e acaba se confundindo, acaba se enrolando. Mas, no geral, uma prova bem equilibrada, na minha opinião.
Ok, pessoal, espero que tenham gabaritado, quem está assistindo esse vídeo, espero que tenham acertado, espero que tenham pensado as mesmas coisas que eu falei aqui. E é isso, um grande abraço e see ya! Bom, então esse foi o Duda de Inglês, nosso amigo, colega aí, parceiro. Obrigado, Duda. Agora sim, a gente vai para a prova de Ciências Humanas. Professor Kleber Damasceno, faça suas considerações. Primeiro, se apresente, fale das suas ocupações e as suas considerações acerca da prova de Ciências Humanas, o tocante à geografia, que é a sua especialidade. Bom, já interrompi várias vezes meus colegas aí, tanto a Cássia como o Renato, né? Mas é bastante pertinente, a gente toma conta aí, fica contagiado com o debate, especialmente pelo aquilo que foi apresentado como tema de redação, mas enfim, eu sou o professor Kleber Damasceno, professor de geografia, atuo na rede privada de ensino, né? No Colégio São José, Colégio Gonzaga, Colégio Santa Mônica, e também na rede pública, só que no ensino fundamental, na Escola Afonso Viseu. Bom, na prova de Ciências Humanas, o que é concernente à parte de geografia, tá? Não teve nenhuma surpresa, não teve nenhuma questão capciosa, não teve nada assim que pudesse ser impactante para o aluno como algo que surpreendesse. A prova da geografia bem apresentada no que tange aí a geografia física, a geografia humana, principalmente a geografia física. Eu sempre chamo a atenção para os meus alunos, eles não gostam muito da parte da geografia física, não é? Eles entendem como uma geografia mais hard, e essa parte do conteúdo da geografia, tu vê lá no primeiro ano do ensino médio. Então, para aquele aluno que está no terceiro ano, né, que não fez cursinho, mas que está no terceiro ano, retomar aquele conhecimento, aquele conteúdo lá do primeiro ano, que muitas vezes, quando o aluno chega no ensino médio, não é, ele não tem uma maturidade suficiente para poder absorver o conteúdo que é trabalhado, que é um pouco mais hard, tá? E a parte da geografia física, a gente pode perceber, por exemplo, em questões como os escudos cristalinos, os maciços antigos, ou seja, estruturas geológicas que a gente encontra no Brasil aí, em torno de mais ou menos 36%, e é aí que se encontra a possibilidade de exploração dos minerais metálicos. Então, era necessário o aluno compreender que o tipo de estrutura geológica, tá, dá a possibilidade de exploração de dada atividade econômica. Então, por exemplo, saber identificar as principais províncias geológicas, como, não é, a questão que envolve ali o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, o maciço do Urucum no Mato Grosso do Sul, a Serra de Carajás no Pará, tá? Possibilita a exploração da atividade de mineração. E teve uma outra questão envolvendo, né, a questão de Mariana. Então, a parte de geografia física, ela foi bem apresentada. A questão da hidrografia envolvendo o rio Tietê. E, principalmente, para quem foi meu aluno na rede privada, especialmente lá no primeiro ano, e quem retomou determinado conteúdo comigo, a questão do Rift Valley, que é um tema, não é, que muitas vezes passa desapercebido. Eu sempre gostei de falar do sistema de Rift Valley, que é uma fenda geológica que vai, daqui a vamos dizer assim, centenas de anos, fazer com que haja o desprendimento da massa continental da porção, não é, nordeste do continente africano, a região ali do chifre ou corno da África. Mas o mais importante era perceber que a legenda da questão, tá, fala em fenda de vale, que traduzindo aí literalmente para o português, tá? Ou do inglês para o português, dava o Rift Valley, sistema de rifteamento. Então, também apareceu questão de tipos de solo, de perceber a relação da formação do solo a partir do processo de decomposição da rocha magmática. Então, a parte de geografia, ela foi apresentada. Então, isso é importante destacar. No que concerne agora a parte de geografia humana, envolvendo economia, envolvendo sociedade, urbanização, ela também se fez presente, principalmente quando fala na questão lá do toyotismo, na questão da divisão internacional do trabalho, a questão que envolve
o crescimento das cidades. Então, no meu modo de ver, não teve nenhuma surpresa na prova de geografia. Então, quem trabalhou todo, vamos dizer assim, eu não gosto mais de usar o termo conteúdo, mas quem desenvolveu as habilidades e competências, tá? As 6 competências lá das 30 habilidades, não houve surpresa no que concerne ali a parte de ciências humanas, especificamente geografia. Eu, particularmente, gostei da prova. O professor que trabalha o conteúdo de maneira certinha, as habilidades e competências, ele, por exemplo, pôde perceber que os seus alunos foram bem encaminhados. E aqui eu fico tranquilo em dizer isso, eu, enquanto professor, quando eu trabalho e chamo a atenção, e é muito gratificante, por exemplo, quando chega a prova do Enem no domingo, aí o aluno de madrugada, lá da segunda-feira, ele te manda uma mensagem do WhatsApp. Professor, desculpe a hora, mas eu queria lhe dizer que quando eu peguei a prova de Ciências Humanas, a parte de Geografia, eu estava escutando a tua voz e eu ria sozinho de tudo que tu apresentou. E o Renato, e principalmente o Ayrton aí, do canal do Papo Historiador, a gente faz parte de um grupo lá de WhatsApp, eu botei lá no grupo, porque isso é gratificante. É um grupo, inclusive, o nome do grupo é Queremos Ser Kleber. O outro motivo. E aí, a gente chega lá. O grupo, na realidade, para não ficar assim solto, iniciou tudo como um bate-papo de investimento econômico, de como investir, não é? Então começou... Verdade. Só por isso, mas de boa. Mas se quiser entrar, não tem problema nenhum. Não, eu estou te observando aqui falar e eu queria só fazer um questionamento. Então, tu acredita, em senso comum, assim, de forma geral, tu acredita que a prova ela manteve, no tocante à geografia, o nível que apresentou em outras edições? É isso? Eu acredito que o aluno que estudou, que se preparou para a prova, ele não teve surpresa nenhuma. O aluno que estudou, que desenvolveu as habilidades e competências, tanto na área da geografia física, tanto na área da geografia humana, vamos dizer assim, não houve surpresa, porque a prova, tá, ela tinha um suporte muito bom lá, que é o texto, que é a imagem, que é o gráfico, que é a tabela, que é o mapa, ele te dava um suporte. Agora, lá no início da apresentação da nossa live aqui, tá? Tu colocou uma coisa muito importante que eu acho que é condição sine qua non, que é indispensável, que é o repertório, que é a bagagem cultural. Para aquele que foi meu aluno, tá? Sabe dessa expressão bagagem cultural. Não tem como tu fazer uma prova do Enem, tá? Se tu não tiver um repertório cultural, uma bagagem cultural, por mais que tu mergulhe nos livros, que tu coma os livros, é importante a bagagem cultural. E a bagagem cultural a gente experiencia o quê? É indo no cinema, é lendo livro, é lendo uma revista, é tendo um papo produtivo. Isso, assistindo uma série, vendo um filme, teatro. Viaja. Isso é importante. Isso vai ser cobrado. Claro que aí eu quero fazer um parênteses pela questão da excepcionalidade que a gente vive, tá? De um momento de pandemia, sabendo que aqui o teu canal não atinge somente alunos de ensino privado e de cursos pré-vestibulares pagos, mas também eu sei que tem alunos inscritos aqui, pessoas inscritas da escola pública, tá? Com certeza. Que devido a toda a situação, tá, de excepcionalidade, que muitos tiveram aula remoto não síncrona, tá? Via WhatsApp, não tendo ali o retorno do professor, é óbvio que para esse aluno a prova teve um peso muito grande. Então, eu não posso ser leviano de não fazer esse parênteses, de não fazer essa consideração, porque aí é eu desaperceber o momento que esses alunos que estão no terceiro ano de uma escola pública tiveram todas essas dificuldades. Então, eu queria deixar bem claro essa situação aí, especialmente dos alunos da escola pública. Vocês acham que... Eu acho que sim, mas vou perguntar para vocês rapidamente. Vocês acham que a abstenção, além da pandemia, claro, mas ela ocorreu muito por causa disso também, que os alunos disseram, eu não tenho chance, então, por causa da pandemia, eu também não vou. Porque foi 51%, né, gente? É muita gente.
É um dado histórico, né? Se a gente pensar na retrospectiva da prova do Enem, né? Eu acho que isso é uma conjunção de fatores. Eu acho que a gente tem uma questão de insegurança que paira a sociedade brasileira nesse momento que nós todos estamos. Ainda que tenhamos a vacinação já no horizonte, né, se aproximando, ainda existem muitas incertezas. Sabemos que são 211 mil mortos, a gente não pode negligenciar esse número. Então, acho que um pouco de medo, sim, das famílias, né, em permitir que seus filhos fossem às provas, a capacidade de se assegurar, né, que eles poderiam fazer uma prova sem sofrer qualquer tipo de malefício, até porque o vírus circulou nos espaços de prova, isso é inegável, porque teve circulação de pessoas. Tivemos os vários problemas que aconteceram em diferentes estados, da lotação máxima das salas terem sido atingidas, mas o número de alunos previstos para aquelas salas não terem sido alcançados, ou seja, muita gente ficou sem poder fazer a prova, vão ir para a reaplicação, ser alocados para a reaplicação. Então, acho que é uma conjuntura de várias coisas. Sim. É uma conjuntura de fatores. Agora, antes de eu passar a palavra para a Vani, já que a gente começou com uma mulher poderosa, empoderada, que todos admiramos, que é a Cássia, vamos terminar com outra que também todos admiramos, que é a Vani, né? Então, antes de a gente passar aí a bola para a filosofia e as considerações que ela possa fazer sobre sociologia, eu vou ser digamos, nesse caso aqui, certamente o contraditório. Por quê? Porque no tocante à história, a prova ela foi, no mínimo, atípica, por diferentes razões. Eu vou começar, então, elencando primeiro a questão da linguagem da prova. A linguagem da prova ela foi extremamente rebuscada, ao meu entendimento. Comparado a questões de edições anteriores, nós tivemos textos e os próprios comandos dos itens da prova, usando de palavras rebuscadas que exigiam do aluno uma capacidade de leitura e interpretação que outras edições não exigiram. Então esse é um primeiro ponto. Eu acho que o nível, em termos de linguagem da prova, no tocante à história, foi bastante mais elevado do que outras edições. Segundo aspecto, quanto às áreas de conhecimento da história. É tradicional da prova do Enem que a gente tem o século XX sendo apresentado, porque uma das propostas da prova é que, com a função social da história, é que a gente possa usar o passado para fazer uma leitura crítica do presente e, com isso, poder projetar um futuro de forma mais dinâmica, né? Menos desigual e buscando corrigir aquilo que o passado nos mostrou. Nesse sentido, a prova ela foi totalmente fora daquilo que se esperava. Nós não tivemos nenhuma questão sobre o século XX, tanto do Brasil quanto do mundo, da história geral. Não tivemos Primeira Guerra Mundial, não tivemos crise de 29, nazifascismo, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, temas de atualidades, tá? E muito menos tivemos, no caso do Brasil, os clássicos pontos que a prova sempre se debruça. Era Vargas, período populista, ditadura militar, redemocratização e mesmo o século XIX, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado. Esses foram temas que foram omitidos da prova de ciências humanas. 1/3 da prova foi história antiga, que é totalmente atípico. Então a gente teve questões de Grécia, questões de antiguidade oriental, envolvendo o Hammurabi, tivemos ali questões sobre Roma. Isso não significa que questões de história antiga não tivessem aparecido, mas elas sempre foram periféricas, nunca algo dentro da proporção que foi. Além disso, nós também temos um outro detalhe, né? Nós tivemos a história antiga, a história medieval e aspectos da história moderna. Então a prova se debruçou nessa trinca, algo que nunca aconteceu anteriormente. Se a gente for pegar as provas anteriores, os últimos 5 anos, a gente não tem, de modo algum, uma edição que se aproxime nesse sentido. Bom, agora vamos para o outro ponto. O outro ponto é aquilo que eu costumo dizer, né, nas salas de aula. Eu sou professor do Colégio São José, eu trabalho no curso Doctor pré-vestibular, na Escola Mário Quintana e também, como Kleber, sou professor da rede pública, no caso, uma escola estadual, Santa Rita. E eu sempre digo em todos os locais por onde eu passo, já passei, que a melhor dica que a gente pode dar para um aluno é que ele estude tudo, tá? Que ele não deixe para a última hora, que ele não deixe para se preparar nas vésperas de uma prova, porque ir numa prova, na dinâmica e do tamanho que é o Enem, da sua proposta, isso é praticamente impossível de ser feito. É óbvio que a gente sempre dá aos alunos, na reta final, aquelas orientações que perseguem cumprir aquilo que normalmente a prova tem abordado com mais afinco nas últimas edições.
Se a gente for no vídeo que a gente tem aqui no canal sobre o pré-prova, qual foi a minha dica ali, a minha orientação? Dá uma olhadinha na Era Vargas. Por quê? Porque nas últimas 20 provas do Enem, Era Vargas esteve em mais de 90% das provas. Esse tema não apareceu. Ele era obrigado a aparecer? Claro que não. Nenhum tema é obrigado a estar na prova. Porém, nesse sentido da distribuição dos assuntos, essa edição foi totalmente atípica. E por fim, então, um último aspecto que eu gostaria de ressaltar é que eu achei também que a prova ela abordou as habilidades e competências, mas de forma muito menos objetiva. Era muito mais difícil para o aluno entender qual habilidade e competência está sendo explorada em cada item. Algo que nas edições anteriores a gente conseguia ver com mais clareza. Podemos comparar da seguinte forma: as provas anteriores foram mais objetivas no que toca às habilidades e competências exigidas na área de ciências humanas no que envolve os itens de história, do que nessa edição. Eu até dizia a gente conversava agora no off, né, antes de começar a gravação, que um aluno que saiu do primeiro ano do ensino médio, um aluno que tem uma bagagem cultural, que seja leitor assíduo, né, um camarada que tem o hábito da leitura, de buscar consumir cultura, ele talvez tenha tido alguma facilidade maior para fazer a prova de humanas no tocante à questão de história do que um aluno que saiu do terceiro ano. Porque, como eu disse, os conteúdos que se concentrou a prova de história dentro da prova de humanas foram conteúdos que a gente estuda na escola lá no primeiro ano do ensino médio, na sua grande maior parte. Tivemos uma questão de colonialismo, uma falando de Chico Mendes, abordando os seringueiros, que aí seria, né, uma das poucas questões que falaram do século XX, que flertaram, na verdade, com o século XX, porque de forma alguma tu precisava ter um entendimento do contexto para resolver a questão. E depois uma que fala das medidas macroeconômicas do governo Fernando Henrique Cardoso. Então foram 2 pontos únicos de todos os setores da história que foram explorados, que a gente tem como algo mais contemporâneo. A prova fugiu totalmente da contemporaneidade e da utilização da história como instrumento para o entendimento da realidade, que é o grande papel social que a história tem a contribuir em termos de conhecimento humano. Bom, considerações sobre a prova, eu finalizaria dizendo que em nível comparado às últimas edições, no tocante à história estava mais elevado, e o que inclui não só conhecimento conceitual, mas a questão das habilidades e competências no que se refere à leitura da prova, vocabulário que a prova apresentou. Agora eu vou passar para a Vani. Vani, fala aí para a gente quais são tuas considerações. Olá, eu me chamo Vani Letícia, sou professora de Filosofia da Escola São José de Pelotas e participante do Valvulado Podcast. Estou aqui hoje a convite do professor Ayrton para falar um pouco sobre as questões de filosofia da prova do Enem 2020. Vamos lá? Bom, eu não achei essa prova super difícil. Achei que anos anteriores já tiveram provas mais complicadas, mais complexas, com textos muito mais pesados, né, com textos maiores, inclusive. Achei essa prova bem razoável, bem tranquila. É óbvio que o grau de dificuldade é uma coisa que varia de pessoa para pessoa, então o que de repente pode ser fácil para mim, pode ser difícil para outra pessoa, o que é difícil para mim pode ser super fácil para outra pessoa, então a gente sabe que é assim. Mas eu, como professora de filosofia, e a troca com os alunos e conversa com os alunos, imagino assim que de um modo geral, espero que as pessoas tenham tido essa impressão, que essa prova foi bem mais tranquila em relação a algumas outras, né? A gente teve questões mais simples, mais objetivas, e embora a crítica que eu posso fazer à prova é que ela realmente é uma prova muito conteudista. A prova de filosofia pouco se preocupa em contextualizar, em contemporaneizar, em trazer os filósofos dos dias atuais, com questões atuais, que seria uma coisa super interessante de ser feita, e super tem como fazer isso, mas não, eles ficaram muito preocupados, né, em trazer essa prova para dentro das teorias filosóficas, para junto dos nomes dos filósofos. Então essa prova, ela teve isso, ela é uma prova realmente muito conteudista. A prova de filosofia, ela dá pouca margem para que tu faça uma interpretação, ou essa questão de contextualizar e trazer para os dias atuais, que super seria viável, dava super para fazer, mas ela não fez, né? Então ela fica devendo nesse quesito. Mas tirando isso, esse fato que eu acho que ela seria uma prova mais interessante, ela é uma prova que foi ok, no sentido de que ela realmente não trouxe grande dificuldade, e ela não trouxe, por exemplo, obras específicas, o que dizia nesta obra vai
porque a gente já teve questões em anos anteriores que eram assim, né? Ou tu pega um filósofo muito pesado, um Hegel, um Kant, que assusta, né? Tu lê o nome deles, tu já assusta, ou tu pega o nome das obras específicas deles, que não apareceu aqui. Nessa prova tu teve o quê? Pensadores e teorias, mas tu não teve obras específicas perguntando em tal obra, em tal lugar, né? Então tu tinha mais ou menos, tinha que saber, se tu conhecesse o pensador, se tu tivesse uma ideia de como ele trabalhava, tu conseguia responder as questões, porque os textos das questões, os textos que vinham no corpo da questão ali, te apontavam para isso. E eu achei nesse sentido bem interessante a forma como as questões foram feitas. Me surpreendeu o número de questões relacionadas com teoria do conhecimento, porque normalmente a gente sabe que elas aparecem, né? Mas não mais do que ética e política, que a gente só teve uma questão, que foi uma questão envolvendo o Aristóteles, né? Que eu sempre falo para os meus alunos, é um grande filósofo, é um grande pilar da filosofia clássica e da filosofia mundial como um todo, então é difícil que o Aristóteles não apareça numa prova, é realmente difícil, e ele apareceu, né? Uma questão super simples, que envolvia a questão de ética e política e eudaimonia, né? Dessa questão do convívio em comunidade, que é a busca pelo bem comum, que é o bem comum é a felicidade. Então era uma questão bem tranquila, bem fácil de fazer, bem assim, conhecendo Aristóteles tu já conseguia resolver a questão. A gente teve questões relacionadas com teoria do conhecimento, como a gente conhece, pela questão da sensibilidade, pelo mundo sensível. Hume tá aí, não me deixa mentir, e se tu colocasse os nomezinhos do Hume lá, tu lendo o texto, tu ia lembrar disso. E o texto ele falava sobre a questão de, ele tirava o princípio da causalidade, né, que o Hume tira, ele não considera isso para a gente poder conhecer as coisas, que uma coisa tem uma causa anterior, né, mas que a gente precisa vivenciar as coisas para poder falar a respeito delas, que justamente tinha a ver com essa questão dos sentidos, dos fenômenos, do que a gente capta, né, do mundo. Então, eram questões tranquilas, né? Eu diria, no meu entendimento, eram questões bem tranquilas, bem razoáveis para tu fazeres. Tu chegava ali e conseguias. Tanto que a gente teve uma questão sobre existencialismo, que era uma questão que falava sobre a morte, sobre justamente o peso que isso tem, né? Que a morte é um tema existencialista, mas não só existencialista, é um tema filosófico importante, é uma coisa que atormenta a humanidade, sempre vai atormentar, mas estava ali super claro também envolvendo o Tolstói. Então tu tinhas uma diversidade ali de textos que poderiam te levar, né, a chegar na resposta. Então eu achei a prova bem ok, bem razoável. Achei que, por exemplo, teve a questão do Montaigne, achei que foi uma questão bem objetiva, porque na verdade tinhas que necessariamente saber que o Montaigne escrevia através de ensaios, que era a forma como ele apresentava a filosofia dele. Então, não tinha muito o que inventar ali, era aquilo, tinhas que saber, né? Por isso que eu falo que a prova de filosofia está muito, muito vinculada mesmo à questão de conteúdo. Tu não tinhas muito como escapar disso ali, tu precisavas conhecer as teorias para encaixar justamente nos pensadores que eram apresentados ali. Mas achei que os textos que vinham junto com as questões te davam uma margem boa para tu poderes entender. Se tu começavas a sublinhar ali, pensar e ler e reler, tu conseguias te sair bem. E eu espero que os meus alunos tenham chegado a essa mesma conclusão que eu, assim como eu espero que muitas pessoas tenham se saído bem, porque a prova de filosofia, as questões de filosofia são 6 questões, né? Então, às vezes as pessoas não estudam filosofia, deixam isso para trás, mas 6 questões fazem diferença. Uma questão faz diferença, imagina 6 questões. E dessa vez eu achei que estava super ok, assim, para fazer as questões. Eu achei que não tinham grandes mistérios, não estavam super complicadas, não eram textos longos e difíceis, que tu ficava lá lendo e relendo, que às vezes, isso é muito cansativo, né, para uma prova longa, como é a prova do Enem. Tu pegar esses textos muito grandes e muito rebuscados, às vezes, então tu justamente deixa para lá e tu não quer fazer. Dessa vez não. Então, eu particularmente gostei da prova, achei que foi uma prova boa, achei que foi uma prova razoável e espero assim que todo mundo tenha se saído muito bem, na medida do possível, né, dentro dessa área que me é tão cara e que eu gosto tanto. Então, no mais é isso, muito obrigada pelo convite, espero que todo mundo tenha conseguido se sair bem. Leiam filosofia, é importante e é legal, tá? E pode fazer a diferença na vida de muita gente, tá ok? No mais, nos vemos aí nas redes sociais, do Alvorada Podcast, e é isso. Beijo, obrigada pelo convite e até a próxima. Então tá, essas são as considerações da Vani.
Da minha parte, pessoal, queria agradecer a todos vocês por terem estado aqui contribuindo, compartilhando os seus saberes. Eu dizia para a Cássia hoje mais cedo que nós, com todas as dificuldades que temos, né, da falta de valorização da educação, de termos um cenário, né, econômico que é bastante preocupante, em senso geral, para nós não é diferente, nós, como professores da área de educação, somos aqueles que talvez se permitam sonhar nesse momento, sonhar que é possível buscar a mudança. Eu acho que a gente prova isso quando a gente destina o seu tempo em plenas férias para estar reunido falando de educação, de conhecimento, de cultura e tentando trazer aos nossos alunos que estão distantes de nós e passaram o ano inteiro assim, um pouco de alento ou talvez de entendimento sobre isso que foi a prova que eles fizeram no último final de semana. Então, por isso, sou muito, muito grato a todos vocês, como sempre, que são grandes parceiros aqui do canal, já apareceram em outras ocasiões e que espero que voltem por um próximo momento a gente poder aí debater e trabalhar outras temáticas. Obrigado, Cássia. Obrigado, então, ao Kleber, meu amigão. Obrigado, Duda. Obrigado, Renato. Obrigado, Vani. Um grande beijo. E obrigado para vocês que estão fazendo desse canal um sucesso. São 770 inscritos até o atual momento, inúmeros compartilhamentos, curtidas. Eu só tenho a agradecer por acreditarem nesse trabalho, que não é meu, é um trabalho, eu já disse isso no outro vídeo, coletivo. Dessas pessoas grandiosas, grandes profissionais, que estão comigo aqui e de todos vocês que nos acompanham em audiência e têm apoiado esse projeto. Tem muita novidade vindo por aí, então fica ligado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.